Boa noite a todos. Em nome do Conselho de Direção do Departamento de Psicanálise, iniciando mais um evento do Departamento, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e desejar que tenhamos bons momentos de trabalho e troca. Eu vou apresentar a mesa. Eu sou Cláudia Paula Santos, sou articuladora da área de eventos do Conselho de Direção do Departamento de Psicanálise. Ao meu lado, Soraya Bento Gorgatti, que é ex-coordenadora do projeto e também professora do curso de Conflito e Sintoma do departamento. Mário Fux, supervisor do projeto, professor do curso de Psicanálise, coordenador do curso de Psicopatologia e Clínica Contemporânea e articulador da área de publicações no Conselho de Direção do Departamento de Psicanálise. E Alessandra Saposnik, coordenadora do projeto. Passo a palavra agora para a Soraya. Bom, boa noite para todos. Eu fiquei com a gratificante tarefa de agradecer a presença de todos, contar para vocês a satisfação que a gente está vivendo na realização desse evento. Eu gostaria de agradecer aos nossos amigos do departamento, alunos, ex-alunos, amigos de outros grupos de trabalho de transtorno alimentar que vieram nos prestigiar. Em especial, agradecer ao Conselho de Direção, que deu todo o apoio para a realização desse evento, especialmente para a Cláudia, que foi quem ficou à frente da tarefa. A gente queria contar que essa jornada de trabalho ela foi muito cuidadosamente preparada, porque a gente sabia que, além de proporcionar as trocas fecundas, que certamente acontecerão entre os autores e o público, a gente também queria falar um pouco do crescimento do nosso grupo. Esse é um grupo que, há anos, se reúne para estudar e praticar a clínica nos transtornos alimentares. A gente também, com essa realização, conta para vocês o amadurecimento da própria conformação grupal. Esse foi um grupo que foi mudando ao longo dos anos e, já há algum tempo, a gente mantém a mesma configuração. Mas essa história a Alessandra vai contar melhor para vocês. O nome do evento nos gerou muitas discussões, porque a gente sabia que ele ia aportar a marca do nosso pensamento. Nesse nome, a gente pensou que ele teria que conter, né, a complexidade das patologias alimentares e todo o sofrimento psíquico que decorre disso, a contundência de um sintoma visível, o lugar de inscrição desse sintoma, se no campo da oralidade ou no corpo, né? E ainda nós pretendemos, né, os cruzamentos que tramam uma rede entre a arte, a cultura e a psicanálise. Nosso desejo era que, além dos nossos colegas de departamento, que realmente esse fosse um evento aberto para aquelas pessoas interessadas nesse assunto. Eu só tenho a agradecer e dizer que estou muito satisfeita. Vou passar a palavra para a Alessandra. Boa noite a todos. Eu queria dizer que é uma satisfação poder estar aqui hoje entre amigos, mestres, parceiros e alunos também. Uma das motivações para que esse evento acontecesse foi poder compartilhar, num âmbito mais amplo, um tanto das coisas que temos observado e pensado nesses anos de trabalho no projeto de investigação e intervenção na clínica da anorexia e da bulimia. Hoje à noite, como atual coordenadora do projeto, eu venho contar para vocês, de uma forma breve, um pouco da nossa história. O projeto começou a ganhar forma em 1999, quando um grupo de alunos do curso de psicanálise do departamento, que tinha recentemente começado a estudar o tema da anorexia e da bulimia, se juntou ao Mário e à Soraya. Nessa época, então, alguns de nós já tínhamos algum percurso nessa clínica das patologias alimentares. Após um ano de grupo de estudo juntos, o desejo de pesquisar e de nos aproximar dessa clínica a partir do referencial psicanalítico se fez mais forte e decidimos escrever um projeto para apresentar para a clínica psicológica do Instituto Sete Sapiência. O projeto inicia, então, suas atividades na clínica psicológica em 2000, com a proposta de oferecer atendimento psicanalítico individual e familiar
para adolescentes e adultos que apresentassem problemáticas alimentares, tais como a anorexia e a bulimia, mas que não estivessem no momento agudo da patologia, porque a gente achava que a gente não tinha uma estrutura para poder, enfim, abarcar casos mais graves. Então, a gente priorizava pacientes que já tivessem passado por um tratamento anterior e que desejassem se submeter a um atendimento que não tivesse um prazo determinado para terminar, e quisessem um atendimento em psicanálise. A equipe se formou com a presença de psicanalistas e psiquiatras, na sua grande maioria hoje membros do departamento de psicanálise. Então, o nosso grupo sempre trabalhou com uma nosografia psicanalítica e, portanto, nos interessava também atender pacientes que não preenchessem os critérios estabelecidos pelos manuais de psiquiatria, mas que apresentassem dificuldades relativas ao manejo da sua relação com a alimentação, com o corpo e com a própria imagem. Com o tempo e com a demanda, o nosso critério de não receber pacientes mais graves se modificou. Para isso, o projeto realizou parcerias com outras instituições e continua sempre tentando realizar mais parcerias, que nem sempre são fáceis. Atualmente, a gente, então, conta com uma parceria com o PROATA, da Unifesp, e com o Instituto da Criança, do HC, bem como os outros profissionais de saúde e saúde mental, nutricionistas, acompanhantes terapêuticos e terapeutas ocupacionais. E a gente conta também com outros profissionais que estão na própria clínica. Então, essa é uma das características do nosso trabalho, montar uma rede, um projeto terapêutico para cada paciente que nos procura, levando em conta as particularidades de cada caso. E, paralelamente às atividades clínicas, que são os atendimentos, as discussões clínicas e supervisão individual e familiar, o campo da investigação e da pesquisa, que sempre foi um foco do nosso interesse desde o início do grupo de estudos, ele se desdobrou em um grupo de trabalho e pesquisa denominado Patologias Alimentares e sua inscrição contemporânea. Esse grupo é uma atividade independente das outras atividades do projeto e é aberta a todos os membros e membros aspirantes do departamento. Ao longo desses 7 anos de trabalho, o nosso grupo tem tido como interlocutores outros grupos do departamento, tais como o Grupo do Feminino no Imaginário Cultural Contemporâneo, o curso de Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Contemporânea e o Espaço Inquietações na Clínica. Produções coletivas e individuais de membros do projeto renderam publicações em livros de dentro e de fora do departamento. Do ponto de vista de eventos, esse é o nosso primeiro evento aberto ao público, que nos deixa muito, enfim, muito contentes. Porém, num âmbito menor, recebemos para uma conferência a psicanalista argentina Silvia Fendrick e, num outro momento, a preciosa supervisão do psicanalista francês Philippe Jamet. Então, agora vamos para os agradecimentos. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um agradecimento em especial à diretora adjunta da clínica, Maria de Fátima Vicente, porque, afinal, a clínica foi o lugar que inicialmente nos acolheu e nos acolhe até hoje, né? E, então, dessa maneira, nos permite trabalhar. Gostaria de fazer um agradecimento a algumas pessoas que fizeram parte de diferentes momentos do projeto, que não estão todas aqui essa noite, infelizmente, mas eu vou citá-las. Ceci Himmelstein, Cláudia Rosa Fulgêncio, Denise Claudino, Issa Mercadante, Graça Baraldi e Silvia Pupo Neto. Um agradecimento especial ao Conselho de Direção, como a Soraya já falou, mas eu gostaria de reiterar, e a Cláudia Paula Santos, articuladora da área de eventos do departamento, por todo o apoio que nos deram para a realização desse evento. Eu gostaria de dizer que um dos fatos que me alegra muito de poder estar aqui hoje e apresentar o projeto para vocês é o fato de que esse é um grupo que tem como uma característica importante um funcionamento mais horizontal, sem muitas hierarquias, e que isso torna o trabalho em equipe muito prazeroso. E, por fim, eu quero agradecer muito e apresentar aqueles que fazem parte desse projeto e fazem esse projeto acontecer. Aline Gurfinkel, Ana Cecília Mesquita, Liliane Mendonça, Luciana Koppelmann-Thallenberg, Madalena Ramos, Mário Fux, Soraya Bento Gorgatti e Suzana Batalhão. Muito obrigada e bom trabalho para todo mundo. Estas coleguinhas minhas, que eu aprecio muito, porque a gente vem fazendo um belíssimo trabalho, eu tenho a impressão, desde muito tempo atrás, e isso nos trouxe muitas satisfações.
eu quero agradecer também a presença de vocês, porque tem gente de diversas atividades nas quais a gente participou, desde o curso, o departamento, o curso de psicopatologia, o grupo de feminino, as pessoas do PROATA, colegas apreciadíssimos, amigos preciosos que a gente fez em uma caminhada que nos deixou muita aprendizagem e que é uma satisfação ter de volta aqui, lembrando a experiência que já tivemos com Philippe Jamet, que já foi lembrada. Enfim, é muito bom contar com vocês aqui e esperemos ver se podemos estabelecer um diálogo proveitoso, rico, etc. Em todos os campos do saber, não somente na psicanálise, na psiquiatria e nas diferentes especialidades médicas, na biologia, nas neurociências, na antropologia, na sociologia, na história, está se tornando visível o interesse renovado pela problemática alimentar. Dentro desta problemática, os trastornos alimentares colocam na psicanálise problemas de grande envergadura teórico-clínica, que abrem linhas de reflexão ligadas a múltiplas perspectivas. Entidades psicopatológicas complexas são teóricamente elaboradas, permitindo definir esquemas que orientam as apostas terapêuticas e que impulsionam não somente o saber, mas também o fazer psicanalítico. O problema alimentar coloca para a psicanálise, e acho que para todas as outras áreas do conhecimento que acabei de mencionar, o problema da complexidade, a questão da complexidade. Qual é a psicopatologia dos sintomas alimentares? Neuroses, psicoses, perversão. Qual é o papel da oralidade infantil? Qual é o papel das vicissitudes das fases iniciais da constituição do sujeito, do autoerotismo infantil, do processo de sexuação, da construção do corpo erógeno e do erotismo feminino? Que fatores entram em jogo? Determinismos orgânicos, dinâmicas familiares, incidência cultural, pressão da mídia, da moda, induzindo a crença numa felicidade conquistável através da forma física. Respostas reducionistas, apesar de que existem, já não convencem mais. Grande parte da elaboração atual destas questões dentro da psicanálise tem se encaminhado em torno à problemática do narcisismo, da fragilidade subjetiva e das patologias narcísicas. Da temática do ideal, a recusa, a clivagem, o fetichismo e as adicções e de suas relações com a subjetividade contemporânea. Obviamente, não vamos poder falar de tudo isso. Tocaremos alguns pontos, me referirei em alguns momentos à questão da adolescência, ao lugar da mulher na cultura e no laço social, a questão do estranho familiar, enfim, as coisas que vocês vão ver ir aparecendo ao longo da conversa. A anorexia e a bulimia produzem alterações que afetam o corpo físico, a saúde orgânica, a um ponto de urgência clínica, médica, que não pode ser deixado de lado. Dizíamos na nossa fundamentação do projeto, quando apresentamos o projeto Procedes para a clínica. Os trastornos alimentares são patologias que comportam aspectos somáticos e psíquicos e que, portanto, criam uma demanda dupla naqueles que lidam com este tipo de pacientes. Atender o sintoma e olhar para o conflito psíquico subjacente. Demanda, talvez, por momentos inconciliável, como priorizar a remissão do sintoma e exploração do mesmo. O trabalho com o médico torna-se, em muitos momentos, imprescindível, só que é fundamental que cada um compreenda bem e se compenetre bem da perspectiva pertinente a seu interlocutor. Senão, não funciona. Esse é um dos sentidos importantes que damos a possibilidade de um diálogo amplo aqui. Isso se consegue não somente através da discussão epistemológica, mas através de compartilhar concretamente a experiência de atendimento desses pacientes. Assim, o trabalho em equipe multiprofissional, num âmbito institucional,
permite várias coisas. Permite a possibilidade de uma avaliação do estado nutricional, o início da recuperação do peso e a elaboração de parâmetros para a construção de um margem de segurança quanto ao risco de morte. Permite realizar uma abordagem do caso desde uma multidisciplinaridade e iniciar um trabalho de equipe com a ativação de todos os recursos pertinentes a cada função. Clínico geral, psiquiatra, nutricionista, psicoterapeuta, às vezes de diversas linhas de formação, acompanhantes terapêuticos, terapistas ocupacionais. Eu tenho visto aparecer com um caráter muito útil e muito criativo e muito frutífero, diversos tipos de profissionais intervindo nesse campo. Permite também um movimento inicial de incidência sobre a família. O terapeuta familiar, por exemplo, cumpre uma função importantíssima. E permite o início de um trabalho terapêutico individual. Estou falando da equipe que funciona aqui e estou falando das experiências que foram muito valiosas e que volto a reconhecer publicamente, mais uma vez, que fizemos no PROATA. Vários membros da equipe hoje do projeto de anorexia e bulimia dos SEDES. Permite, finalmente, a possibilidade da construção coletiva de uma inteligibilidade do caso e um respaldo recíproco para o enfrentamento das dificuldades, que muitas vezes não são poucas. Tudo isso contribui para a elaboração do que o Pichon-Rivière denominava um ECRO, um esquema conceptual, referencial e operativo, que é uma produção ao mesmo tempo individual e coletiva de importância fundamental para uma intervenção criativa dentro de um campo problemático, neste caso, o campo dos chamados trastornos alimentares. Fruto, por exemplo, da construção desse ECRO, em certo momento, a qual é inerente o pensamento da complexidade, foi a elaboração, por parte de um subgrupo dos membros da equipe, de um capítulo sobre trastornos alimentares, que não foi mencionado, mas me parece que é importante lembrar, que fizemos destinados a médicos clínicos e que foi publicado um livro importante sobre medicina ambulatorial, o escrevemos conjuntamente com Soraya, Alessandra, Liliane Mendonça, Isa Mercadante e Denise Achoa Claudino. Foi um momento muito interessante da experiência nossa. Foi um momento de trabalhar juntos, colocando o que estávamos pensando sobre o trabalho com trastornos alimentares e como falar disso para médicos clínicos. É uma experiência única, o material está aí, vamos a colocá-lo no site do departamento, porque acho que vale a pena lerlo. As experiências interinstitucionais que acabou de lembrar a Alessandra também foram uma coisa muito importante, e a diversificação de parcerias e referências que está acontecendo neste momento com a equipe. Vamos falar um pouco do desafio psicopatológico. Para a SEG, todo em patologia alimentar começa com a SEG. Começou com as santas anoréxicas, digamos, mas a gente não tem tanto material disponível como o texto de la SEG, que é um texto mestre para todos nós. A evolução de uma anorexia, me vou concentrar mais em anorexia, talvez falemos também de bulimia, permite distinguir 3 fases. Na primeira, os pacientes alegam moléstias digestivas e dizem que não podem comer porque isso as faz sofrer. Numa segunda fase, consolidada sua obstinação frente à insistência familiar, dizem que não comendo, não sofrem, pelo tanto, estão bem. O apetite diminui, mas elas dão provas de sua boa vontade, experimentando o que lhes é apresentado, sem passar geralmente do primeiro pedaço. A partir da insistência da família sobre a ideia de que sua força de vontade vai vencer sua própria resistência, aí torna-se para a paciente impossível fazer qualquer concessão. É difícil pôr uma anoréxica contra ela mesma. Ela parte imediatamente em cima de você, com muita coragem, ou se retrai e resiste. Ela passa a renunciar, às vezes,
a toda argumentación y a encastelarse en su negativa, a pesar de sus ofrecimientos seductores, os pedidos suplicantes e as ameaças que lhe são dirigidas. Nessa fase, a família começa devagar a tomar consciência de que a filha está doente. A terceira fase mostra um estado caquético instalado, provocando uma astenia que a obriga a ficar em cama. A paciente se reconhece doente e em estado de risco, sendo um momento propício, diz o LASEC, para intervenção médica destinada a separar a paciente em seu benefício do ambiente familiar. Ele permitiu entender a interdependência quase que estrutural presente entre paciente e família. Coincidentemente, Charcot achava terapêutica a internação como uma forma de separar a paciente da família para interferir dessa maneira em uma estrutura circular que influi muito na manutenção da doença. Está aí também o germe das terapias familiares que são tão importantes de usar hoje em dia. Esta observação era importante pelo que significava em termos de timing de intervenção médica, manter-se fora do circuito, observar e calar para não desgastar sua autoridade e seu potencial de intervenção reservada para um momento preciso, uma questão de timing, poderíamos dizer então, em termos de uma determinação e uma significação situacional interativa em um campo psicológico atravessado por dinâmicas peculiares. Agora, não há em toda a descrição quase qualquer ideia fixa em relação com obesidade ou magreza. Ou seja, não aparece, num caso, aparece alguma referência a uma ideia fixa de obesidade, em Charcot, etc. Não falam, o problema não está no peso, nem na silhueta, nem nada. Está em que comer faz mal e não comer faz bem. Comer traz dor e não comer traz bem-estar. Ele falou, denominou anorexia histérica. Freud, que pensava? Ele estava trabalhando histeria. ¿Eso significa neurose histérica? No. A histeria estava de moda, mas as significações que estavam em jogo, desde diversos autores, eram diferentes. Freud descreve sintomas alimentares, em alguns casos de neuroses histéricas, mas eles fazem parte do conjunto do quadro histérico. São uma parte do quadro geral e se explica pela psicopatologia própria do sintoma histérico. Com isto não queremos dizer que os trastornos alimentares não incluam problemática histérica, que não haja anorexias histéricas, bulimias histéricas, etc. Mas estamos concentrando em certas formas graves que são as que foram estudadas desde o começo por LASEC e que estão presentes hoje em dia como uma demanda importante e difícil de resolver no campo dos trastornos alimentares. Um dia, em uma carta a Flies, Freud, em um manuscrito que ele envia, manuscrito G sobre melancolia, em 1895, há um parágrafo curto, mas muito significativo, em que Freud se refere especificamente à anorexia nervosa. E diz o seguinte: a neurose alimentar paralela à melancolia é a anorexia. A famosa anorexia nervosa das jovens parece-me, após uma observação rigorosa, como uma forma de melancolia em presença de uma sexualidade ainda inacabada, não plenamente desenvolvida. A paciente assegura não comer, simplesmente porque ela não tem fome, isto vamos ter que reverlo, perda de apetite e, no domínio sexual, perda de libido. Primeiras ideias lançadas por Freud para seu amigo Flies em relação com anorexia nervosa, mas fundamentais. Se refere a problemas libidinais, mas não se refere aqui aos problemas libidinais derivados de um conflito que conduz a um recalque defensivo, seguido de produção de um sintoma conversivo, que pode entender-se como uma erotização neurótica da função alimentar. O que está em jogo são as variações no investimento libidinal em termos de libido do eu e libido do objeto, que acontecem como consequência do enfrentamento de um luto, afinal fala de perda, de melancolia, etc., de um luto frente a uma perda impossível de processar e na qual o mecanismo defensivo acionado não corresponderá já ao recalque, mas às operações de recusa.
Este es un hecho teórico que nós comenzamos a utilizar ya faz algunos años en trabajo con pacientes psicóticos y pacientes borderline nos hospitais día y que a gente aprofundó, por ejemplo, no curso de psicose años atrás y hoy en día no curso de psicopatología psicanalítica y clínica contemporánea, o conceito de recusa. Voy a dar una definición que nós temos dele. Este proceso defensivo se pone en acción cuando alguna percepción ameaça socavar as crenças e ilusões que dão suporte ao narcisismo dos indivíduos, dos grupos e até de colectivos maiores e que produz efeitos dissociativos favoráveis à produção de sintomas diferentes do sintoma neurótico. São formações defensivas como os fetiches, certo tipo de escolha de objeto, certas crenças e também certos comportamentos que adquieren una significación fetichística. Ese es el caso también dos comportamientos alimentarios. Mas nos enfocamos principalmente a recusa desde el punto de vista do bloqueo que ela produz nos procesos de subjetivación, individuales, grupais y colectivos. Elaborar un luto significa realizar un avanzo subjetivo muy importante. Se trata de identificar entonces qué episodios y qué procesos intrafamiliares os dificultan o bloquean y también qué dispositivos podrían ser montados y accionados para superar la recusa e iniciar un proceso de resubjetivación. La situación que desencadea o desequilibrio narcísico nos trastornos alimentares, pelo menos la mayor parte de ellos, es la situación da puberdade y da adolescencia. Con todo o que ele implica de transformações en tu corpo, da relación con os outros, do desenvolvimento de autonomía, da asunción de papéis sociais e sexuais, exigindo elaborações psicológicas que envolven procesos de luto. Este proceso fica bloqueado, precipitando o quadro anoréxico, na medida en que, sobre un fundo de fragilidade narcísica previa, un mecanismo utilizado para enfrentar o colapso da autoestima consiste na adesão a un ideal absoluto de magreza extrema. Eso es lo que podemos ver nas anorexías de hoy. Ideal que se incorpora a partir de seu lugar hegemónico y que tem na cultura ese lugar na contemporaneidade. Y que no estaba presente nos tempos de la SEC, también no estaba presente nos tempos das santas anoréxicas da Idade Media. Dijimos que sobre un fundo de fragilidade narcísica. ¿Qué quiere decir un fundo de fragilidade narcísica? En torno da década de 60, Hildebruch, que foi uma das clínicas maiores, mais importantes, mais ricas em sua produção que aconteceram no campo dos trastornos alimentares e que trabalhou justo na época en que a difusión da anorexia adquiere un carácter epidémico, conclui o seguinte: no primeiro encontro, as anoréxicas, que rejeitan cualquier sugestión de comer o de se relajar, producen a impresión de ser orgullosas, de grande resistencia y enorme força de vontade. Mas aos poucos irá-se descobrindo a profunda fragilidade existencial que subyace a esa fachada. Ela diz: o enigma da anorexia nervosa podría resumirse en cómo esas familias fracasan na hora de transmitir un sentido de autoconfianza a suas meninas. Elas crecen confusas respecto a seus corpos e suas funções. Seu sentido de identidade, autonomía e controle é deficiente. En muitos aspectos sentem e se comportam como se não tivessem direitos independentes, como se nem seu corpo nem suas ações fossem autodirigidas, nem sequer como se fossem delas. Se comportam como se não tivessem nenhum desejo próprio. Sofrem pela sensação de que são inúteis, de que não têm controle sobre suas vidas e sobre suas relações com os demais. E o ideal absoluto, a adesão, o ideal absoluto de magreza. A negativa a comer está fundada en un principio explícito ou implícito. Eu sou dona única de meu corpo. Apoiadas nessa pressuposição de base,
Mostram-se excessivas nas dietas, nas purgações, no próprio modo de afirmar-se frente aos outros, na forma totalitária de aderir ao ideal ascético de magreza que cultuam e que as transforma em seres únicos, especiais e diferenciados, que não estão sometidos, nem são escravos das necessidades como os outros. Na gestão narcísica do ideal, não somente se regulam por valores absolutos, elas mais bem os representam, os encarnam, não aspiram à magreza, o que corresponderia a um ideal do ego. São a magreza, o ego ideal. São o corpo perfeito, imortal, incorruptível, indestrutível. Esta fusão com o ideal, esta condição omnipotente, é o suporte dessa energia inesgotável. É possível que a anoréxica tenha falhado no jogo de se fazer representar por seu corpo plano, usado como fachada, como máscara, própria da subjetividade contemporânea, do mundo do espetáculo, do mundo da imagem. Ela tem tomado em sério, tem levado a sério a proposta ontológica da cultura da imagem, do corpo da moda. Ela fala em nome do direito ao corpo magro, pretende haverlo atingido, nunca o bastante, porque seria psicótica, mas o suficiente como para não parar de fazer dietas e tentar emagrecer, etc., etc. Não joga no terreno de identificação secundária, joga no terreno de identificação primária, especular. Estandarte de seu triunfo na luta pela autonomia em relação principalmente a mãe, transformada em um duplo especular ameaçador, o corpo autossuficiente da anoréxica serve para recusar toda alteração e toda alteridade. Recusa da diferença sexual, da castração e da morte, da alteridade do objeto, da passagem do tempo e das mudanças que ela produz no corpo. O ideal anoréxico opera, em particular, o repúdio de certos aspectos da feminilidade associados à passividade e à dependência e figurados pela imagem de uma gorda branda, submissa e detestável, ao que se pode contrapor a dureza tônica e autossuficiente do comportamento ativo e do músculo. É possível pensar, a partir do que foi exposto, que uma identificação primária com a mãe, mal resolvida, somada às vicissitudes do processo de sexuação, forte fixação materna, distância ou ausência do pai, pode condicionar que o desenvolvimento na puberdade de traços corporais femininos seja processado através do desdobramento projetivo de uma imago feminina rebaixada, contendo aspectos indiferenciados de si e da mãe. Essa é a imagem que se apresenta perceptivelmente para a anoréxica com o signo do horror quando realiza a experiência, um Heimlich, a experiência inquietante de olhar-se no espelho e ver-se gorda. É o duplo materno o que se lhe apresenta aí quase que alucinatoriamente. O que está se operando aí, nesta situação, é um retorno mais do recusado que do recalcado, como corresponderia em um sintoma neurótico. O corpo hiperactivo, capaz de performances cada vez mais ambiciosas no campo motor, funciona como um duplo idealizado, como um baluarte narcísico, contra qualquer ameaça de descompensação do equilíbrio alcançado. Entretanto, a imagem do corpo devolvida pelo espelho se divide entre um não percebido, escotomizado, da miséria nutrícia e das marcas da emaciação, isso fica para o observador, vai se ver nos filmes que vão ser mostrados amanhã, que são muito ilustrativos, e a percepção penosa de uma gordura inexistente, localizada em determinados pontos da superfície de sua silhueta. Haverá que emagrecer mais e mais e mais. Isto é chamado muito pertinentemente por Hildebruch como a armadilha. Quando se estabelece o império de seu ideal regido pela magreza absoluta e pelo ascetismo, a atenção se desvincula da realidade, o sujeito se retrai e se isola, a consciência percebe um vazio que se torna insuportável. Pensamento terrífico de não ser mais humana, de deixar de existir, de não conseguir se diferenciar da mãe. Às vezes sentem a presença da mãe
dentro delas estou plena demais. Deveria poder dizer, estou cheia demais, mas não é isso. Um sentimento mítico, justamente místico, no es un sentimiento profundamente desesperador. Uma forma de lutar contra a despersonalização é intensificar o investimento de sensações corporais de cheio e de vazio, de sustentar e intensificar uma sensação de fome dolorosa. A luta contra o vazio se faz intensificando a fome. É errado conceber o gozo anoréxico como uma regressão ao gozo oral autoerótico. O que há, na verdade, é um autoerotismo mal constituído ou fracassado que impede a criação de bases narcísicas sólidas. Não existindo uma zona erógena que contenha a regressão e organize o pulsional, põe-se na ação o recurso um masoquismo erógeno primário que liga o prazer ao rechaço da satisfação pulsional. O que se pode conseguir também através de caminhadas mais intensas, mais extenuantes, mais dolorosas, o que lhe permite, às vezes, uma espécie de rearranjo masoquista que lhe permite aceitar, por exemplo, a ajuda da mãe, quando voltam acabadas, com os pés acabados, etc. A anorexia está muito longe de ser aquilo que o nome poderia indicar. Anorexia, falta de fome. A fome está sempre presente e, para piorar as coisas, a anoréxica faz um investimento intensificado de sua fome, o transforma em um gozo fetichístico que é considerado por Hildebruch como uma calamidade que afeta a vida psíquica, o pensamento, as sensações e as percepções. O recurso sistemático, o vômito compensatório, constitui também um determinante fundamental de cronificação do quadro. Frente a isto, Bush insistirá em duas coisas. Primeiro, a necessidade de pôr fim ao estado de fome, responsável principal do círculo vicioso maníaco e omnipotente, o pensamento dicotômico, a carreira em pós da magreza extrema, a distorção da percepção corporal e a negação da doença. Todo isso desapareceria por completo com a realimentação, não necessariamente usando psicotrópicos, porém sim com uma psicoterapia desde o início. A intervenção precoce, a instauração da psicoterapia, a internação e a alimentação parenteral, realizada com maior cuidado e delicadeza, são fundamentais para zafar do episódio agudo e poder realizar um trabalho psicoterápico consistente. Ela desaconselha, entretanto, uma realimentação forçada de tipo ameaçar com internação se não come, uma conotação punitiva, vamos te passar uma sonda, a terapia de condicionamento tipo prêmio-castigo. Ela denunciou as falhas frequentes das experiências de eliminação do sintoma, principalmente compulsórias ou conductistas de reforços positivos e negativos, não acompanhadas de uma abordagem integral. Inclusive, ela relata casos de tentativa de suicídio após experiências de realimentação forçada. O sintoma tem algum sentido para o paciente, não pode ser eliminado assim, na porrada. Mas ela insiste fortemente em que é o estado de fome e não necessariamente o de desnutrição o que mantém a regressão narcísica e todas as características psicopatológicas do quadro. Acredito que isto significa ainda um dos maiores desafios, não somente no tratamento, mas na compreensão da anorexia. Eu acho que isto teríamos que estudá-los. Por que a fome conduziria a isto? Ela parece que estudou, leu, trabalhou, com testemunhas, com experiência, etc., de gente que esteve, prisioneiros políticos, gente de campos de concentração, gente da guerra, etc. A fome parece que sustenta, produz e sustenta essa loucura. Tem que ser eliminada. Por quê? A gente pode pensar uma quantidade de coisas, na linha do desamparo, etc. Mas eu penso que, se o trabalho interdisciplinar e conjunto existe, deveríamos estudar entre todos este problema. Este problema é fundamental e, se avançamos nesse sentido, pode aportar muita coisa. Ela diz também que não se pode considerar o trabalho psicoterápico consolidado até que não se produza o abandono do ideal de magreza como única possibilidade de existência. Hildebrecht entende fundamental a luta também com as convicções da família sobre o valor da magreza. Este é um embate maior. Esse embate
a gente pode travar. Agora, as forças que tem que dispor para isso são enormes, são conjuntas, são coletivas, e o debate a respeito do porquê esse ideal de magreza oprime a tantas pessoas, especialmente a tantas pessoas na atualidade, deve ser en una situación de luta franca y colectiva para enfrentarlo. A determinación familiar, brevemente, anorexia repete, anoréxica, con este ideal de control omnipotente sobre el propio cuerpo, una especie, por medio de una inversión activo-pasivo, a relación experimentada con a mãe. A mãe pesou demais, ou pela presença ou pela ausência, nas funções iniciais, nos períodos iniciais, dificultou o processo de interiorização, constituição do narcisismo e deixou uma dependência residual que privou o sujeito de si mesmo, socavando as bases para o desenvolvimento dos processos identificatórios subsequentes. Faltou também uma presença paterna diferenciada que permita a configuração de uma triangularidade que sirva para escapar do aprisionamento na demanda materna e da indiferenciação simbiótica especular que existe. Na instauração desse lugar terceiro se apoia toda a estratégia terapêutica, pelo menos a que promove a psicanálise. Pela possibilidade de não entrar no jogo dos confrontos de poder, pela instauração da palavra como mediadora, assim como as normas reguladoras do enquadre terapêutico e institucional. A compreensão da importância desta dimensão terceira em todas as práticas, desde o diário alimentar, programado pelo menos, por exemplo, pela nutricionista, na medida em que possibilita uma distância, um elemento de referência simbólico, um ordem determinado nas relações entre a anoréxica e seu alimento. Isso passa com todas as patologias alimentares. A compreensão da importância desta dimensão terceira está em todos os planos, também no trabalho de historização realizado junto com a família. Historizar é também estabelecer uma distância simbólica respecto desse presente tão conturbado. Mas, ao mesmo tempo, temos que identificar qual será o lugar subjetivo já presente na subjetividade da anoréxica como condição de possibilidade para a entrada de um terceiro. Para isso, precisamos adiantar uma outra compreensão possível do sintoma. A procura do desejo. Não comer e manter a fome pode corresponder a uma tentativa de criar e preservar um vazio em que uma vida psíquica elaborativa própria se torne possível. É tentar instaurar uma distância com a comida e com o outro, que permita abrir um oco, um caminho para um continente íntimo em que um desejo possa vir a se aninhar. A negativa, o não à comida, busca instaurar essa possibilidade numa luta de resistência destinada a afirmar uma apetência pela vida. Corresponde-se com as observações e deduções de Hildebruch respecto da falta de desejo próprio e com as reflexões de Lacan enquanto expressão de um desejo de nada. A anoréxica não quer comer para alimentar-se. Ela sí quer comer nada. O que ela não suporta, é que sua demanda seja respondida através da satisfação da necessidade, bloqueando dessa maneira a almejada emergência do desejo. Interferir no jejum, através da realimentação, por exemplo, vai ser sentido por ela como impedir-lhe de fazer essa experiência que nunca teve, que sempre lhe faltou, que não se animou a construir até tentar essa viagem maluca em direção às proximidades da morte. É uma tentativa de iniciar um processo de resubjetivação menos dependente e, paradoxalmente, menos alienado. Paradoxalmente, porque não deixa de ser uma loucura essa viagem. Às vezes toma a forma da elaboração de um mito de viagem para a morte, como em um caso tratado por Maud Manoni. É um caso interessantíssimo e importantíssimo. Se chama o caso Sidonie, está descrito no livro
o psiquiatra, seu louco e enfermidade, tem certa vocação antipsiquiátrica, mas tem uma descrição preciosa de como ela consegue trabalhar com uma paciente, operando uma diferenciação em relação com a família, e a possibilidade de trabalhar também com uma equipe terapêutica dentro de uma instituição clínica particular coordenada por um pediatra. É uma experiência muito interessante de ser lida. O que ela descobre é o seguinte: quando ela consegue, seguindo toda a linha de tentar, frente a cada situação, perguntar para a paciente, mas você, que é o que você quer? Mas que é o que você sente? Você está falando de que você está acabada, que você não aguenta nada. Você que sente? Um dia a paciente sente, não, eu sinto que me posso virar, eu sinto que não preciso me internar. A paciente já tinha marcada a 6ª internação em um hospital psiquiátrico, a 6ª. Ela diz, mas você que quer fazer? E dá suporte a esse querer da paciente. A paciente diz, eu quero ficar na minha casa, cuidando de mim, fazendo a comida, atendendo as coisas, se tem alguém que me acompanhe, perfeito, minha família vai sair de viagem, etc. Muito bem, diz Maud Manoni, eu acompanho isso, vamos a marcar as sessões, assim, estabelece as sessões e começa a trabalhar com a paciente. E as coisas andam bem, até que se aproxima um momento em que volta a família das férias, está por voltar a família, está por se aproximar o dia em que estava marcada antecipadamente a internação psiquiátrica, e a paciente começa a ficar louca de pedra. Todo mundo diz na casa que mudou, que estava fantástica, estava fável, etc., e se transformou em uma chata. As empregadas dizem, se parece muito com a mãe. Uma coisa assim. Algo a transformou totalmente nesse momento. Se dá essa situação, o que a Maud Manoni propõe é, vamos internar, não numa clínica psiquiátrica, vamos internar, não no hospital psiquiátrico, vamos internar numa clínica, tem um pediatra aí que coordena as coisas, a gente vai organizar isso. O pediatra aceita não fazer uma exigência, digamos, absoluta de alimentação, que toleren em alguns momentos se a paciente não quer comer, em outros que den um jeito para que coma, que incluam o que dá, mas que aceitem a possibilidade negativa como uma possibilidade possível. O que eu acho, aí a paciente começa a ter sintomas quase psicóticos, começa a assustar-se da possibilidade de que queiram matá-la, de que haja uma conspiração contra ela, algo parecido ao assassinato da alma essa de Schreber, digamos, descrito por Schreber. E aí a Maud Manoni lança uma interpretação que a mim me parece fundamental, do ponto de vista do que falamos do processo de subjetivação. Ela diz que o medo da morte está associado à culpa que ela tem por ter conseguido estar bem durante um período sozinha. Introduz a dimensão da culpabilidade como um elemento fundamental. Trabalhando com essa interpretação, a paciente muda. A paciente começa a inventar uma espécie de viagem mítica para a morte, cheia de experiências de expiação, etc., etc., de falar da morte, de falar da diferença entre estar morto e estar vivo, etc., mas é um mito, não é um desejo nem uma realidade de morte. É a construção de um mito que aproxima a possibilidade de uma elaboração simbólica, ela diz, da castração, etc., etc. Eu penso que, e a outra coisa importante é que enquanto está elaborando esse mito, enquanto está todo girando em torno da possibilidade de sua morte, e que vai fazer, e que vai significar morrer, e encontrar seu ser, etc., ela começa a fazer identificações secundárias com as atendentes do hospital, com os psiquiatras, os pediatras, etc. Ela começa a operar, a funcionar de uma forma totalmente diferente que até esse momento. Então, eu penso que devemos considerar, primeiro, a fragilidade subjetiva. Estamos de acordo, já vimos o que é. Segundo, o investimento narcísico massivo do ideal. Terceiro, a dupla interpretação possível da recusa do alimento. Recusa, por um lado, apertura um desejo possível por outro. Quarto, a incidência de um sentimento de culpa diante dos movimentos de diferenciação e construção de autonomia. Quinto, o papel da fantasia de morte e seu carácter elaborativo, simbólico, diferente de um desejo de morte.
Uma coisa é um desejo de morte que está questionado pelos analistas. Outra coisa são fantasias de morte, outra coisa são as possibilidades de morte real. Estas diferencias são cruciais para trabalhar com pacientes deste tipo. Entretanto, para acompanhar este movimento, se precisa de outro, que compreenda o sentido da denegação inicial do alimento e possa situar-se fora do circuito ambiental de ação e reação. Se ele não existe ou não se apresenta esse terceiro, a ameaça do retorno do sofrimento e a adesão ao ideal corporal anoréxico tende a reinscrever esse movimento nos termos de uma autossuficiência recusatória de toda falta e de toda alteridade. Se um terceiro que interfira no circuito, a coisa volta a se instituir, digamos, na perspectiva da armadilha apontada por Hildebruch. Eu quero falar agora de algumas coisas que têm a ver com a adolescência em geral, que apareceram em um texto muito interessante que quero agradecer a Silvia Alonso, de Laurent Bové, que foi feito girar a todos os membros do Conselho, porque Laurent Bové provavelmente é um filósofo spinoziano, digamos, que probablemente venha por aqui a fim de ano e é possível que possamos fazer uma atividade com ele conjunta com o pessoal da USP, da filosofia da USP, etc. Ele diz algumas coisas que são dignas de se pensar, sem estar pensando em nenhum momento em anorexia nem nada. Ele diz o seguinte: os adultos sentem a adolescência de seus filhos frequentemente como a idade da ingratidão, talvez quase da traição. Como eles já não reconhecem a seus filhos, ou não se reconhecem nos seus filhos, não percebem nessa alteridade outra coisa que uma falta de reconhecimento, de sensibilidade, de amor. Para os adultos, os adolescentes muitas vezes não sabem o que querem, nada lhes interessa, são tomados pela indiferença. Entretanto, diz Laurent Bové, a melhor definição positiva que posso dar da adolescência é que ela designa um tempo, o do desejo de nada, o desejo sem objeto. Uma inquietude, uma tensão extrema e vibrante da vida, um impulso a pôr o mundo entre suas mãos. O movimento de refundação da adolescência, em sua nova abertura para a vida, coloca ao sujeito desencantado em presença da morte. Sua inquietude, sua atividade sem objeto, longe de ser negativa e condenável, é a dinâmica mesma do ser em sua afirmação produtiva e constitutiva, proximidade absoluta da morte, fragilidade de um ser desfalecente, a dificuldade maior é conseguir a afirmação imanente da positividade. Imanente significa não transcendente, penso eu. Por exemplo, não transcendente como a experiência religiosa. Freud analisa muito claramente, no Futuro de uma Ilusão, como a adolescência, os sentimentos de incerteza, de fragilidade, de desamparo, etc., são o ponto de partida da crença religiosa, digamos. Ele, quando questiona isto, diz, bom, como fazer, não? Bové diz, toda sociedade inventa seus procedimentos iniciáticos de absorção que capturam e canalizam, codificam e transformam o devir adolescente no sentido da produção do sujeito, da obediência própria dessa sociedade. Freud fala da adolescência, como acabamos de dizer, como ponto de partida da crença religiosa, mas também Bové afirma o seguinte: nossa sociedade, por um lado, frente à demanda de sentido e de valor que tem o adolescente, já não oferece mais que incerteza e desesperança. E, por um lado, como nenhuma outra sociedade, tenta submeter a vida adolescente, sistemática e minuciosamente, a seus controles, esforçando-se por ocupar, no imaginário, tanto quanto no real, pela produção de uma multidão de objetos, todas as linhas de abertura possíveis que a adolescência desenvolve. Ele coloca que o mundo actual obtura a possibilidade de desenvolvimento docente porque o satura de uma oferta consumista.
não oferece caminhos simbólicos estruturantes fortes e diferenciados, direcionando-se exclusivamente ao desejo infinito de consumo. Trata-se da aptidão mercantil para assambarcar, engolir e comercializar tudo o que é real. Então, aqui eu tive vontade de começar a trabalhar falando de engolir e tudo isso, com bulimias, mas o tempo não vai dar. Assim que vamos a seguir com outras coisas. O sobreinvestimento fetichístico do corpo magro recusa não somente o corpo da adolescência, é também um corpo geral. É um corpo mais coletivo, um corpo associado, de alguma maneira, a situações que impuseram um empobrecimento da experiência subjetiva desde uma perspectiva histórica, ao longo de momentos históricos muito precisos que abundaram ao longo do século que transcorreu. Há que se colocar na perspectiva da decepção, da queda dos ideais e associá-la com a imagem de um corpo desamparado, como o que descreve Agamben, citando a Walter Benjamin. Benjamin, que já em 1933 havia diagnosticado com precisão essa pobreza de experiência da época moderna, não somente as anoréxicas são frágeis narcisicamente e falta de experiência. É geral. Benjamin assinalava suas causas na catástrofe na Guerra Mundial, de cujos campos de batalha, aí cita diretamente a Benjamin, as pessoas regressavam emudecidas, não mais ricas e sim mais pobres em experiências compartilháveis. Porque jamais ha havido experiências tão desmentidas como as estratégicas pela guerra de trincheiras, ele está falando da Primeira Guerra Mundial, as econômicas pela inflação, as corporais pelo fome, as morais pelo tirano. Uma geração que havia ido para a escola em bondes puxados por cavalos, estava agora de pé, sob o céu, numa paisagem na qual somente as nuvens continuavam sendo iguais e em cujo centro, num campo de forças, de correntes destrutivas e explosões, estava o frágil e minúsculo corpo humano. Contudo, continua Agamben, hoje sabemos que para efetuar a destrucción de experiencia no se necesita en absoluto de uma catástrofe. Basta para isso perfeitamente com a pacífica existência cotidiana em uma grande cidade. Pacífica em termos, poderíamos dizer. Eu queria falar do agonístico. Agonístico. Uma dimensão agonística presente nesta temática. Há uma dimensão de conflito na anorexia que tem um caráter agonístico. Entre a anoréxica e sua mãe, entre ela e sua família, entre ela e os médicos, entre ela e os poderes e discursos instituídos. Há um malentendido trágico que persiste entre o discurso da anoréxica e o do médico e a sociedade que ele representa. A anoréxica constata o vazio de sua existência, um vazio que não deixa espaço para viver, e o rejeita. Ela se nega a reconhecer-se como doente, porque fazê-lo é aceitar uma definição de seus sintomas em termos de doença, quando se trata verdadeiramente de um certo modo de existir. As anoréxicas reclamam o direito a ser reconhecidas nesse sentido. É uma coisa interessante visitar os sites delas, os blogs que existem. Elas dizem, constituímos um grupo que tenta um estilo de vida determinado. É interessante porque a organização grupal les permite algo así como funcionar como un mecanismo antimelancolizante. A través da organización grupal conseguen não chegar a tu ponto de uma melancolia mortífera que acabe com a vida mesmo. O que lhe contraofertam a esse desejo é um discurso formal que quando admite nela algo da ordem de uma subjetividade desejante, interpreta-o, na medida em que põe em perigo, nos seguintes termos: ela quer é morrer. Por isso a insistência dos analistas de que a pulsión de morte
É gozo repetitivo, mas não é desejo de morte. Não se deve confundir. Isto não significa, por outra parte, que a morte, como significante, não esteja presente fortemente na cena. Freud demonstrou amplamente a função simbólica da morte, a experiência do reconhecimento do corpo morto do ser querido para pôr um limite ao narcisismo omnipotente na vida psíquica. Ele fala disso em Sobre Guerra e Morte, que é uma experiência, um texto muito importante de ler. Os rituais sociais de morte são tão importantes para o laço social como os rituais alimentares. Antígona tem um livro muito interessante de Ginette Rimbaud e Caroline Leachef que se chama As Indomáveis. Toma como modelo, como referencia de estas anoréxicas lutadoras. Ella fala de Sisi Emperatriz, de Simone Weil, de Catalina de Siena, de una serie de santas también. Dice, Antígona quer ser reconocida cumpliendo una función simbólica. Antígona, ¿por qué se sacrifica, enfrenta a posibilidad de un castigo con la muerte para enterrar o irmão, o tirano do momento, Creonte, dispôs que não seja enterrado porque era um traidor à cidade. Ela, em nome das leis familiares, das leis não escritas, mas que estabelece que todo ser humano, se é humano, quando morre deve ser enterrado, ela, em nome disso, se enfrenta com a razão de Estado pela qual Creonte establece, traicionou politicamente, não pode ser enterrado. É um anticipo do que significou, por exemplo, os desaparecimentos em todo o período da repressão argentina. Não se podia nem saber, nem ver o corpo desaparecido. Então, Antígona se enfrenta com Creonte, dizem Caroline Leachef e Ginette Rimbaud, não só porque ela é valente, mas também porque é mulher. E as mulheres se ocupam do cuidado dos mortos. É uma coisa interessante, parece que isso é uma tradição na cultura europeia que se pode ver muito bem no começo do filme Volver, de Almodóvar. Não sei se lembram. O filme começa mostrando como está cheio de mulheres, aí senhoras todas vestidas de preto, limpando os túmulos, pondo flores, arrumando todo. Parece que é uma função simbólica associada ao papel da mulher em certas circunstâncias. Agora, elas colocam, por que a mulher? Por que essa função cabe à mulher? A resposta que dan é, porque a mulher é uma... Estas mulheres são uma encruzilhada de vida e de morte, de infância e de idade adulta, de natureza e cultura, todo isto ligado ao desenvolvimento da puberdade e à passagem para a possibilidade da procriação. A função que assume Antígona, seu papel no cuidado da sepultura, de respaldo à função da sepultura como marca de corte entre natureza e cultura, entre o animal e o humano. Negar-se a enterrar os mortos, como pretendia Creonte, com o corpo de Polinices, é negar-lhe humanidade. O que precisam denunciar, através do carácter perturbador de sua forma de manifestar-se diante dos outros, as anoréxicas, é precisamente o fato de estar havendo furos na transmissão e no respeito da lei, da memória, que há mortes e perdas não elaboradas, transgressões fundamentais não processadas, que a lei está mancando, que os ideais coletivos que dão sustento ao laço social estão periclitando. Existem, em toda a história individual de transtorno alimentar, segredos de família. Histórias individuais que se entrecruzam com mitos familiares, destinos oraculares, de tipo do oráculo de Édipo. Eu me lembrei, escrevendo isto, de um caso que discutimos na equipe, de uma terapia que uma colega estava fazendo, onde sua paciente, em determinado momento, se dirige ao pai para pedir-lhe ajuda econômica para aumentar o número de sessões. A resposta do pai é fantástica. Estamos mal de dinheiro, alguém tem que morrer. Quer dizer, alguém vai ficar sem ter o que pede, digamos.
A reacción da terapeuta fue una de las cosas más impresionantes que tengo visto como reacción contratransferencial y das más positivas, das más importantes. Está por aquí y acho que tal vez te podría hablar de eso. ¿Por qué? Porque sin esa implicación contratransferencial no tienen posibilidades de interferir en esa tendencia recusatoria en que están inmersas a paciente y su familia, donde se puede decir cualquier barbaridad, cualquier cosa llena de significación, plena de significación, y pasar en blancas nubes. Esta es una de las estrategias para la lucha contra los procesos de recusa, tanto individuales como colectivos. Aquí a Soraya fez ese belísimo trabajo que a gente ficou discutindo longamente y que aprendimos mucho de él por una cantidad de cosas que estaban ahí. Esa familia claramente psicopática en una serie de aspectos, raramente cumplía algún compromiso, raramente realmente asumía alguna dívida, y era notorio como en ese sentido o trabajo con esta dimensión permitió abrir posibilidades de trabajo con la familia. A reacción del analista fue, como falou, alguém vai ter que morrer. Alguém vai ter que morrer. De morte a gente vem falando o tempo todo e vem teu pai e diz que alguém vai ter que morrer. Houve uma força de exclamação, de pressão, algo que é algo assim como... lembram que Freud fala na psicanálise da importância da abreação dentro do processo de pré-elaboração. Em certos tipos de análisis, a reacción a tem que pôr o analista. Quem tem que pôr o afeto que acompaña a palavra para que ela marque, para que ela incida, para que ela estabeleça marca e significação e sentido, a vezes a reacción apoia o analista. O afeto se junta com a palavra desde a reacção dele. Tem outro caso que já falamos em outras oportunidades, que foi muito interessante, de un analista que reagió en un momento que el paciente quería vomitar y le iba a vomitar no pé, y el analista no conseguía aguantar y decir, no vai me vomitar no pé. Y el paciente falou, se acha que estoy brincando con mi sufrimiento, etc. El analista interpretó brincando, me faz pensar en autoerotismo, etc. Ahí tem cosa. Inmediatamente el paciente comenzó a traer lembranzas infantis, que eran muy interesantes, de una fantasía que la tenía, de ser amarrada, presa por unos bandidos que a querían, después de prenderla y amarrarla a un poste, beijar na marra. Y eso era reproducido en las situaciones de hospital permanentemente a través de cómo a amarraban, a forzaban a comer a lo largo de su anorexia. Esa lembranza fue riquísima, fue la posibilidad de reelaborar una dimensión, digamos, a través del uso de la memoria, de la fantasía infantil, etcétera, lo que estaba presente en los seus síntomas. Todo esto en un hospital, internada, en análisis, dentro de la medida de posibilidad de análisis en el hospital, etcétera. O que posibilitó esa respuesta, esa reacción, ese corte del ciclo de actuación repetitiva, fue una reacción da terapeuta que dice, no vai me vomitar no pé. Digamos, tem alguna cosa en ese sentido que es importante apuntar respecto de por qué caminos anda a creación de posibilidades dentro de una terapia en este tipo de experiencias. Un mes atrás, una jornalista argentina, columnista de un jornal con tradición y reconocimiento, Página 12, publicó en Buenos Aires un artículo testimonial. Ella comentó la experiencia de llegar a su casa, no oír dónde está la filha, abrir la puerta y ver su filha na frente de una vacía, ajoelhada no chão, con un misto quente na mão, segurando para comer, y no se sabía si iba a comer, si iba a vomitar, si iba a comer y vomitar, etcétera, etcétera. Ella se sintió atravesada por una angustia tremenda, fechó la puerta y dice que deseó do andar de cima, como quien decía, dos gallos de una árvore, porque fue muy golpeada pela cena.
Ela pensava que a filha já estava melhor, a filha faz parte de um programa de tratamento de transtornos alimentares, e ela teve a coragem, discutiu com a filha e a filha subscreveu a possibilidade de fazer esse artigo. É muito importante, é muito interessante, creio que deveríamos pô-lo no boletim para que todo mundo o possa aproveitar. Ela diz o seguinte, em uma das partes do artigo: eu a vi como nunca tinha visto antes, envolvida na maraña de sua enfermidade que actúa como um manipulador de marionetes, infame, como um ventríloco voraz, como um estafador da consciência, como um fundamentalista islâmico das percepções, como um bicho que parece de seda, mas está cheio de merda. Estava com raiva. Não qualquer merda, diz ela. A merda que segregam as imagens de mulheres que caem desde os helicópteros do mercado. A merda de corpos que, pela primeira vez na história humana, associam-se, desde faz décadas, associam a beleza com a morte. Eu penso que ela diz muitas verdades. O artigo dela, talvez apareça depois alguns outros aspectos, é muito tocante e é muito bom. Mas tem algo que não é verdade, que é que seja a primeira vez que fica associado a beleza com morte. Basta ler o trabalho sobre o estranho familiar de Freud, basta saber a história dos 3 cofrinhos, dos 3 escrinhos, está traduzido em português, para ver como Freud fala da mulher associada à morte, como existiram inicialmente as moiras, as diosas associadas à fatalidade, ao destino, etc., que depois foram substituídas por um golpe de desejo imaginante dos homens pela deusa do amor. As moiras tinham conseguido ajudar ao homem a tomar consciência de sua não imortalidade, da fatalidade de seu destino. A deusa do amor vinha a recobrar a possibilidade de uma esperança ilusória diante daquilo que estava precisando ser elaborado, que é a realidade da morte. De qualquer maneira, o resultado era que sempre haverá uma mulher, a mais bela, que terá, contudo, algo de inquietante em sua beleza. Há uma figura peculiar, particular, a de um personagem desse conto que analiza Freud, O Homem da Areia, de Hoffmann, que é a boneca Olimpia. A boneca Olimpia é um autómata, tem sido fabricada por uns cientistas, digamos, por uns técnicos, e é um autómata, só que esse autómata, quando é olhado por um certo binóculo, que também lhe é oferecido ao personagem do conto, se transforma em uma mulher de uma beleza imensa que o fascina totalmente. Todos os outros veem alguma coisa estranha, menos o personagem. Agora, um dia que ele pega o binóculo em uma forma invertida, o que vê aí é essa imagem de uma caveira, essa imagem da morte. Isto é muito interessante para pensar a questão do fetiche e do switch que tem aí, da dupla possibilidade de operar tanto na recusa como na possibilidade de um retorno do recusado que toma a forma do insuportável, do Unheimlich, etc. Em muitos trabalhos, a anoréxica é associada com as vítimas dos campos de concentração, com os desnutridos de Biafra, com os de Etiópia. Não só as anoréxicas, como o ideal de beleza magra e retilínea, por exemplo, que aparece em alguns análises de historiadoras da moda sobre como funcionou a moda Chanel, tem sido interpretado como que o prêt-à-porter tinha duas funções. Por um lado, abrir um caminho à possibilidade
das mulheres executivas ocupar lugares que até esse momento eram só lugares masculinos, que algo da forma de vestir-se era aproximar-se da forma de vestir-se dos homens. Mas algo também estava ligado diretamente, por recolecções históricas, etc., a uma necessidade de alguma maneira, operar uma recusa, operar uma defesa contra a imagem dos homens emaciados, demacrados, sobreviventes que voltavam da Segunda Guerra Mundial. Esta historiadora é interessante porque faz uma análise de todo isto, colocando que tem que repensar por que a moda tem que continuar sendo uma moda rectilínea, emagrecedora, etc. Se não tem que produzir alguma coisa para liberar-se disso. O que se vê diante dessa moda são corpos amarrados de alguma maneira por essa moda. E nesse sentido, a fotografia de Man Ray do folder tem todo sentido. Fala da presença de uma tendência, de um domínio, de um ideal de magreza que está amarrando as possibilidades corporais que um corpo desamarrado, de alguma maneira, implica. Completar rapidamente, tem outras questões, dizendo algo que diz Pichon Rivière respecto da criação do objeto estético. Diz, em toda criação estética, em todo objeto novo que se cria, tem que se atravessar por um processo de destruição do objeto anterior, ou de um modelo anterior, o que implica na passagem de processos de luto seguidos de reparações criativas. É frequente que o disparador do processo seja uma vivência de sinistro, de estranho familiar, mas sua superação elaborativa tornará possível a vivência do maravilhoso. O maravilhoso na criação artística, de alguma maneira, passa em determinado momento pela experiência do estranho familiar e pela sua superação. Há algo a criar, portanto, a partir das vivências, Heimlich, estranhos familiares que temos percorrido. Eu creio que essa dimensão de criação se faz presente hoje no trabalho analítico que fazemos com estas pacientes. Mas eu acho que pode ser maravilhoso também se podemos conseguir uma experiência de intercâmbio criativa entre todos nós que nos permita realizar avanços nessa problemática tão instigante. Eu pararia por aqui. Então, pessoal, alguma pergunta? Se passa. Cristina. Oi, Mário. São inúmeras perguntas. Acho que o silêncio tem mais a ver com isso do que com uma ausência de perguntas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de ouvir essa síntese, que, com certeza, vem de inúmeros vértices teóricos e clínicos, e que articula tudo, assim, né, dá uma sensação de sentido mesmo, a experiência clínica, de um jeito muito claro, mesmo para quem não é psicanalista. Mas a minha vontade, talvez um pouco voraz nesse momento, que eu sei que seria outra conferência e que não é possível, era de ouvir um pequeno comentário que seja sobre essas questões, né, da fragilidade, da subjetividade, e na bulimia, ou no sintoma bulímico, quando ele está acompanhando uma anorexia. Isabel. Então, eu também queria agradecer pelo panorama amplo e teria várias questões que seriam várias conferências que você queria. Mas tem uma questão que se você puder falar mais um pouco, me interessa particularmente, que nasce um pouco dessa comparação entre a melancolia e a anorexia, essa comparação freudiana entre ambas. E em algum momento você falou também do sentimento de culpa da histérica anoréxica ou da anorexia, sem falar de histeria. Eu gostaria de entender um pouco melhor, digamos, o papel que pode ter nesse sentimento de culpa da anorexia a constituição do supereu da anoréxica. Como isto funciona, se poderíamos pensar
em um super-eu materno também, né? Arcaico, enfim. Se você puder tocar um pouquinho nisso, eu agradeço. Agradeço o elogio da Cristina Morgan e já comunico que é um prazer vê-la por aqui. Ela foi a pessoa que apresentou o caso clínico na supervisão com Jamé, que foi tão importante para tanta gente, não? E não só a que apresentou o caso clínico, a que está trabalhou com o caso clínico, que é importantíssimo, são os casos mais graves que eu tenho visto nesta área. Eu, respeito da bulimia, marcaria fundamentalmente duas coisas. Uma, do que está altamente embarcada na teoria psicanalítica hoje em dia pelo determinismo adictivo que se torna presente nas situações de bulimia. O determinismo adictivo significa o seguinte: é possível que o ataque bulímico surja como consequência de uma fragilidade interna também que tem a bulímica na hora de enfrentar alguma situação de mudança, de cambio. Essa situação pode ser uma situação geral, pode ser um momento que está passando na vida, ou pode ser simplesmente um momento de interrupção das obrigações, dos trabalhos cotidianos e da volta para casa, esse momento de vazio, de passagem, onde se tornaria possível pensar como foi o dia, que se passou, que temos pela frente. Enfim, essas reflexões que surgem nos momentos de parada. Essas situações são as que geram imediatamente talvez no comum das pessoas, um ataque à geladeira. Entrar em casa. Nas bulímicas, muitas vezes, um ataque desses atracões, digamos, que tendem a ser seguidos de sentimentos de vergonha, de sentimentos de culpa, de desesperação, de não vou fazer mais, etc., mas que depois, diante de qualquer tentativa de fazer uma dieta mal feita, etc., gera novamente um ataque compulsivo e a repetição tende a criar um círculo vicioso pelo qual, se existe uma fragilidade inicial para processar as questões a nível do pensamento, da reflexão, da fantasia, do sonhar, etc., essa dificuldade se incrementa na medida em que se vai produzindo uma tendência a escoamento de todas as tensões pelo lado da descarga sensório-corporal. Então, é como se houvesse um mecanismo recursivo de esvaziamento progressivo da capacidade psíquica. Esta é uma das questões mais trabalhadas, por exemplo, pelos analistas franceses, por Jamé e Proust, e que são mais importantes para associá-las à subjetividade adictiva contemporânea. Isso vai se produzindo, de alguma maneira, em todos nós, a partir de um certo tipo de oferta contínua, substitutiva, etc., que bloqueia, em muitos aspectos, o desenvolvimento de uma subjetividade, digamos, mais com capacidade de uma maior profundidade, de uma maior possibilidade de elaboração psíquica. O outro elemento, que é importante, é o conceito de incorporação. Tem trabalhos muito bonitos que mostram como a incorporação é uma saída mágica, substitutiva, com relação a algo que seria a introjecção, a possibilidade de refletir, a possibilidade de mudar, de operar uma mudança tópica, psíquica, interna, em certos momentos fundamentais. Tem a ver também com experiências passadas, com lutos não elaborados, etc. Então, esquematicamente responderia com dois elementos, mas haveria muito a falar sobre a questão da bulimia. Em relação com a pergunta de Isabel, agradeço também a observação de Isabel em termos do alcance do que estamos tratando de falar e tratando de desenvolver. Mas o que quero colocar é o seguinte: acho que isso tem que ser trabalhado em diversas dimensões. Assim como existe uma ativação do eu ideal, do eu primário, omnipotente, de Kohut, que é um tipo de formação pela qual tem uma dimensão narcísica, omnipotente, infantil, que se mantém paralela, desativada, mas ativável, especialmente
nas patologias narcísicas. Da mesma maneira que tem um eu ideal, tem o chamado superego precoce, arcaico, o objeto interno primário e persecutório de Melanie Klein, e também é chamado por Lacan como superego voraz, feroz e obsceno, digamos, de um primeiro momento. Aí me parece que se produz uma reactivação dessa instância superegoica, demoníaca, que Freud alguma vez associou com a reação terapêutica negativa, com aquele sentimento de culpabilidade que se opõe a nível de pulsão de morte, digamos, a toda possibilidade de avanço terapêutico, a toda possibilidade de estabelecer um regime de funcionamento do princípio do prazer, realidade, porque tem uma interferência quase demoníaca de algo que historicamente corresponderia a algo assim como a transmissão ao longo da história da humanidade de aquela figura do pai terrível, castrador, que coartava toda a possibilidade de satisfação. É como se essa voz arcaica se fizesse sentir como um não terás prazer, não gozarás em qualquer situação. Agora, não é que isto não seja reactivado por situações que de outra ordem, uma ordem mais desenvolvida, a promovem. Por que as anoréxicas desse tipo se sentem culpadas em relação com a mãe? Porque sabem que a família as precisa e a mãe as precisa. Porque sabem que tem uma relação simbiótica que, se se quebra, vai produzir efeitos na própria mãe. Essa é uma dimensão. Tem culpabilidade em relação com a mãe. Pela estrutura particularmente simbiótica, recusatória, indiscriminada das famílias. Tem outros análises que falam do sentimento de culpa que podem ter as jovens destas gerações, onde a questão das possibilidades para alternativas de desenvolvimento de projetos identificatórios estão claramente mais abertas, em relação com mais de geração anterior, que intuíram a possibilidade, que viram a possibilidade, mas não a desenvolveram. Tem alguns trabalhos que apontam a culpa que sente a filha por ter sido a filha que de alguma maneira possibilitou que sua mãe seja mãe, mas de alguma maneira também impediu que possa ser outras coisas que somente mãe. É como se a filha sentisse um profundo sentimento de culpa que requer não só elaborar sua autonomia, mas assumir um certo luto pela autonomia não processada por sua própria mãe. Este é uma análise que se tem feito, por exemplo, em alguns trabalhos na Argentina que me parecem que são interessantes para pensar. Então, estas diversas possibilidades falariam de uma possibilidade de ativação de um sentimento de culpa que, em condições de fragilidade, de possibilidade de regressão, chega a adquirir um caráter extremo, absoluto, terrorífico, etc. Não sei se te respondi. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que é um prazer estar aqui nessa plateia, né? E queria também, acho que em nome da equipe do Proata, te agradecer, né, pelas referências e os agradecimentos também ao Proata, e dizer que essa é uma parceria que até aqui só deu certo, né? Só deu certo com você, enquanto supervisor durante tantos anos lá com a gente no trabalho, certamente com a Soraya, com todos os anos que ela passou no Proata, e que a Denise, né, que não está aqui, e que certamente continua, né, com a colaboração super importante da Alessandra, né? Eu queria também te agradecer aí por toda essa palestra, essa conferência, que eu achei extremamente bem articulada, né, pegando pontos que a gente sabe que são muito importantes mesmo nessa clínica, né, dos transtornos alimentares.
Mas eu queria levantar um ponto que eu acho que é onde mais toca aí o papel do médico, né, e o conflito do médico e do psiquiatra que atende esses casos, e que certamente eu já me vi, né, nessa situação. E lá no PROATA é uma situação que é sempre dramática e que, graças a Deus, é poucas vezes necessária, que é a situação da sonda, né? E da dificuldade que é para a gente, sabendo, né, do sofrimento dessas pacientes, do quanto é insuportável, né, a alimentação, terem que ser submetidas a uma alimentação integral, né? É um momento realmente, geralmente, muito dramático, e a gente teve experiências, acho que até nós também, né, Soraya, em alguns casos, onde também é muito fácil ver o médico no papel do monstro nessa hora, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho esta situação, né, que é uma situação que, felizmente, não é a nossa rotina, mas que, por vezes, é necessária. Mário, obrigada pela conferência, acho que tem muita coisa para pensar, mas você estava falando, num dado momento, da necessidade de se repensar os padrões de beleza na nossa cultura. E acho que eu fiquei com duas perguntas. Uma, por que será que a gente chegou aí? E a outra, de fato, no último ano se viu aí atingido com as notícias da morte das modelos, né? Que acho que foi só um precipitador que ajudou, talvez, as pessoas começarem a se mobilizar, né, em diversos setores. Outro dia eu estava escutando que na Espanha está se fazendo um estudo antropométrico com meninas de 17 até mulheres de 70 anos, para avaliar quais são as medidas dessas pessoas, para se pensar numa medida mais real, né, de roupas. Mas, enfim, me dá a impressão de que isso é um lado, mas, assim, como é que a psicanálise também pode ajudar a pensar se é possível processar essa mudança, que me parece uma coisa enorme. Eu vou aproveitar respondendo a pergunta da Alessandra, tentar responder a questão que está colocando a Angélica. Agradeço as duas de novo. A resposta positiva em relação ao que falei. Tentando fazer na Espanha e também aqui, enquanto a estabelecer, por exemplo, normas de tipo, tem que ter ICM mínimo determinado, do índice de massa corporal. Me parece que es importante establecerlo lá, es importante proporlo aquí, es importante una serie de medidas de establecimiento de índices, etc. Al mismo tiempo, no es suficiente para nada. Só con eso no vais a avanzar. A pergunta, ¿cómo es que llegamos aquí? Debería ser feita por todas las mujeres, en primer lugar, y por toda humanidad, en segundo lugar. A pergunta, ¿cómo es que llegamos aquí? Esa pregunta que, de alguna manera, da inicio a cualquier trabajo de análisis. Esa pregunta de máxima implicación. Estamos aquí, entre otras cosas, para tentar descubrir entre todos cómo es que llegamos aquí, digamos, porque es una cuestión importante. Tem un monte de trabajos para percorrer que analizan o caminho percorrido por la modernidad, etcétera, etcétera, que, en fin, pienso que vamos a tratar de discutir sobre eso en las mesas de mañana, etcétera. Mas yo quería responderte en ese sentido que se está trabajando en esa cuestión. A historia da arte está falando de como a arte foi produzindo determinadas elaborações, o cubismo foi importante. Man Ray trabalhou em uma época em que também estava trabalhando Dalí, em que também estava trabalhando Breton, em que no campo da moda estava trabalhando Schiaparelli, por exemplo. Tinha uma série de coisas e que os levava a processar dessa maneira a questão da imagem corporal a través de suas obras, digamos. Tem que perguntar-se nesse sentido se a moda tem possibilidade de ser concebida como uma instância criativa de elaboração de processamento, ou a moda tem que ser deixada só
para os donos das casas de moda, só para os donos das marcas, etc. Por que não se pode trabalhar na moda, na produção de moda entre todos? É uma questão que queria colocar porque é por aí que viriam como possibilidade algumas respostas. Em relação com a Angélica, não acho que vocês sejam monstros. Eu acho que vocês têm uma obrigação pesadíssima, a de saber os limites. Assim como se pode dizer índice de massa corporal X, tem que se poder dizer, tem uma situação X que exige realimentação pelo caminho que se consiga. A escolha dos caminhos é toda uma questão de arte, de técnica, de jeito, etc., mas isso se pode elaborar conjuntamente. Mas tem uma função do médico, que é determinar mais daqui não dá. E é importante que cada saiba respecto ao que tem que fazer. O importante do médico é, se sinta como se sinta, tem que saber quando tem que fazer algo e pronto, digamos. É verdade que a mim me impressiona quando o Idebruch pensa, por exemplo, se esforça em pensar, que pode ser importante, por exemplo, o uso de soluções parenterais sem utilização da sonda. Aí no trabalho sobre a gaiola dourada, o enigma da anorexia, ela fala disso. Olha, experimentamos até com o que pode ser menos traumático, que são experiências de alimentação parenteral. Enfim, tem a possibilidade de busca. Me parece que isso é um desafio, é algo que tem que encarar. Me parece que se criam equipos, e acho que nos Proatas se dieron todas as condições para criar equipos onde não haja monstros, ni santos, ni nada, mas todo mundo trabalhe junto, tentando resolver situações, o lugar de cada tem que ser respeitado e tem que ser, sobretudo, criado produtivamente. Se tem que saber do que se está falando e se tem que saber por que se está propondo tal coisa. Isso é o que estou colocando. Me parece que, nesse sentido, não tem essa mistificação de monstro que você está colocando. O que sí tem é uma crítica respecto de lugares, nos quais parece que é muito fácil dizer, digamos, ou se alimenta assim, ou vai embora, ou se alimenta... Me parece que essa estratégia não funciona. A estratégia de prêmio, castigo, etc., certos tipos de contratos não funcionam. Certos tipos de acordos, com jeito, etc., sí funcionam. Essa paciente da Cristina é um caso impressionante dos desafios que coloca esa paciente cada vez que tiene que ser internada, etc. Porque así, por exemplo, vou dar um exemplo de como funciona a complicidade fetichística da anoréxica, digamos, com a institución. Esta paciente, por ejemplo, tinha episodios de desespero terribles donde era prácticamente imposible conseguir ter algo que se parezca a una sesión, porque eran llamados permanentes, demandas permanentes, etcétera, donde no había posibilidad de responder. Ahí se decide internar. A paciente se interna y a terapeuta conta un día que a paciente mudou muito. Está en un momento, paró de queixar-se, está en un momento de beatitud, de fascinación. ¿Por qué? Porque tem pela frente nada más ni nada menos que una colonoscopia. Y él adora que existan instrumentos que permitan vasculhar o interior de seu corpo. Adora todo que signifique meter coisas e tirar coisas do corpo. Adora, por exemplo, ver outra paciente que um dia engole clips, que são perigosos, e está fascinada com como conseguiu fazer uma radiografia, fazer uma sondagem, enfim, fazer trabalhos que permitam tirar os clips. Que isso que ela faz? Engole moedas um dia, engole dinheiro, e aparece depois de passar por uma experiência igual a da outra, assim, de procura dentro do corpo, não lembro através de que mecanismo, se era pela evacuação, etc. Ela aparece feliz com a sacolinha de plástico, as moedas, olha o que entrou e olha o que saiu, maravilhada. Digo, puta, que sintoma, que coisa mais fetichística, etc.
comenzamos a discutir a sesión y resulta que, entre otras cosas, aparece un tema que tenía sido la sesión anterior a este episodio de ingestón, que tenía estado trabajando como paciente todo o que significaba para seu trabalho, para a situación que ela estaba, económica, etc., estar internada e como se ia remanejar a situación. Se estaba encarando pela primeira vez a questão da situación económica da forma mais séria, porque, além de todo, esta paciente estaba sujeta a una exploración bastante ferrada por parte da familia en relación a questões de dinheiro, porque ela estaba en melhores condições que o resto para ter dinheiro. Se falou de dinheiro e ele, em vez de ficar pensando em dinheiro, se comeu dinheiro. Para a terapeuta lhe fez um enorme sentido. Parecia fazer sentido. Do ponto de vista do tipo de sintoma, é raro. É raro pensar que este tipo de sintomas tenham a significação simbólica que tem, por exemplo, um sintoma histérico, onde a relação se pode estabelecer tão claramente. Mas e se tivesse um componente histérico? Não podemos afirmar nada. Eu pensei, se não é vero, é bem trovato. Mas, pelo menos, houve uma possibilidade de trabalho em torno à questão do sentido dentro da equipe. Não sei como continua a história, enfim, seria interessante. O que quero, digamos, reivindicar essa importância de trabalhos onde a questão do sentido para o conjunto do equipo aparece simultaneamente com importância tão grande a processar quanto a questão das medidas, dos limites, das intervenções técnicas, médicas, etc. Nós tivemos uma discussão belíssima com a Angélica um dia que uma paciente pediu para ela que le ponham uma sonda. E resulta que a paciente, para a Angélica, e com toda a razão, do ponto de vista dos limites, da delimitação do conceito médico, não precisava de nenhuma sonda. Não estava com isso. Mas a paciente queria uma sonda. Isso foi a possibilidade de discutir a diferença entre necessidade, desejo, demanda, o que é falar a linguagem da necessidade, o que é falar a linguagem do desejo, etc. Foi uma experiência muito bela. A Angélica o que sentia é, escuta, eu racionalmente não posso dar resposta afirmativa a esse pedido, mas desde outro ponto de vista sinto que esse pedido é importantíssimo, que está acontecendo e o que se está passando. Enfim, houve uma série de derivações que não vamos analisar agora, mas que foi muito interessante discutir em equipe e todos podemos aprender um monte dessa situação. Os médicos, os psicanalistas, os não médicos, os nutricionistas, todo mundo discutiu bonito. Foi uma das primeiras experiências que para mim ficou marcada do contato de trabalho de supervisão com a equipe. Foi bárbaro. Boa noite, Mário. Queria agradecer, realmente sua apresentação foi muito interessante, gostei muito, e assim até de considerar os seus vértices, que transcendem um pouco a questão só da psicanálise, trazendo outras contribuições também da parte, a gente pode dizer mais hoje, das questões sociais e tudo. E por essa vertente mesmo, que eu queria perguntar para você, se hoje o conhecimento acumulado de vocês já permite pensar em questões que a gente possa dizer preventivas com relação a esses distúrbios. Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas existe na Câmara, isso é um aspecto político, mas interessante, na Câmara de Deputados de São Paulo, um projeto que tramita a respeito de campanhas escolares na questão da anorexia, propriamente dita. Então, se hoje a gente já tem, o trabalho de vocês tem contribuições para isso, para que não fique só mesmo num plano aí, de mídia, de alguma coisa que é mais para mostrar serviço e não necessariamente para atender às necessidades da população. No trabalho institucional que eu tenho, tem aparecido pessoas com essa problemática. Eu trabalho no Centro de Saúde do Estado, é um ambulatório. E, no caso, não são tão jovenzinhas. Então, eu também queria perguntar, a gente fala do jovem, a passagem da adolescência, a questão dos modelos, do corpo magro, o que acontece, porque tem casos que já estão mais avançados na idade. Eu acompanho uma que ela tem 42 anos de idade
E ela não conta isso. Ela diz que ela tem 28. E aí vai uma série de questões dela. Agora, o que é que está acontecendo, né? E qual é o prognóstico que se tem? Funciona. Né? Porque o que está acontecendo? Elas estão se recuperando, está melhorando, está piorando. Lá no serviço público, elas continuam aparecendo. E são mais antigas, né? Tá bom? Obrigada. Quando você se referiu aos blogs, realmente vale a pena para quem nunca entrou em um blog desse ter contato, né? Como é que essas meninas falam sobre a sua anorexia, quer dizer, fazendo um enaltecimento, né? E se vangloriando muito da sua capacidade de não comer. Então, você dizia que entendia isso como uma possibilidade de agrupamento delas com uma função anti-melancolizante, né? E eu fiquei pensando, esse agrupamento, ele me parece que só é possível virtualmente, né? Porque essas pacientes, quando se reúnem nas salas de espera dos serviços especializados ou na tentativa de grupo de tratamento para essas pacientes, o que a gente vê acontecer é uma competição que muitas vezes acirrava mais o sintoma. Então, não sei, queria assim pensar alto aqui com você a função desses blogs, porque, de fato, tem algo que elas vão se comunicando, trocam receitas de como não comer, né? Enfim, tem uma busca de uma identidade grupal, mas, ao mesmo tempo, só possível pela internet, né? Essas perguntas que estão aparecendo agora, seria magnífico que pudéssemos conversar entre todos, digamos. A questão da prevenção, por exemplo, é uma questão que está sendo discutida em equipe. E todos estamos preocupados com essa questão, na medida que um dos objetivos é ter algo a dizer e algo a propor, nesse sentido. Não é que a gente esteja embarcado já fazendo alguma coisa em matéria de prevenção, mas a questão está presente. Estamos nos perguntando por onde se poderia ir, em que lugares haveria que entrar, por exemplo, para fazer um trabalho desse tipo, se a nível de médicos, de cirurgiões plásticos, de escolas, de academias, enfim. O mais importante, me parece colocar, é que tem que pensar a prevenção, mas não de uma perspectiva ingênua. Está super demonstrado que falar dos perigos, por exemplo, da AIDS, esclarecer respecto dos perigos da AIDS, nunca contribuiu em nada, quase pelo contrário, a produzir alguma diminuição, alguma prevenção efetiva, alguma reação das pessoas em relação com esse perigo. Penso que com todo o que estamos falando respecto da necessidade, em certos quadros, de beirar o perigo, quase como uma estratégia de vida, o resultado seria nefasto. Não se trata por aí. Tem que pensar de que maneira se faz uma intervenção preventiva. Acho que o caminho que foi pensado aqui, por exemplo, respecto de que fazer com a questão do corpo magro, é uma coisa que, quem sabe, promete mais. A pessoa que prologa, que introduz o livro da Ilse Bruch, do qual eu falei, faz uma proposta interessante. Quem sabe se algum dia não seria maravilhoso que exista em cada revista de modas uma advertência ao pé de cada fotografia do modelo que diga assim: modelo desta fotografia não tem um corpo saudável, não cumpre os limites mínimos necessários para uma saúde adequada. Sua imagem, além de mais, não corresponde à realidade porque tem sido adulterada por photoshops, por métodos eletrônicos. E, além disso, padece de anorexia nervosa. É uma possibilidade. Talvez seria fantástico que se pudesse
ter suficiente incidência como para fazer isso. Não é seguro que isso tenha o resultado desejável a nível das candidatas a fazer anorexia. Claro, não tem essa segurança. A questão tem que ser estudada. Houve experiências muito importantes quando em trabalhos de prevenção, por exemplo, em torno à questão drogas, se promoveu que nas escolas os alunos se organicem, não que ir a dar aulas sobre escolas, nas escolas os alunos se organicem para criar espaços de debate sobre as drogas. Para isso, os alunos teriam que procurar a quem se informar, drogadictos, especialistas, etc. Foi interessante. Quando os alunos assumiram esse papel ativo, a incidência de drogadicção entre esses alunos diminuiu. Ou seja, qual seria a estratégia para convocar uma participação ativa das pessoas implicadas nesta problemática? Não se produz uma elaboração do luto, mas também não se produz uma regressão melancólica. Se equilibram as coisas através de uma experiência de linguagem. Se a experiência de linguagem tem certas características, tem certas intervenções, adquire certa complexidade, tem a possibilidade de processar um movimento elaborativo do luto. Mas, pelo menos, certas experiências de linguagem têm a possibilidade de parar as coisas, de equilibrá-las. Me parece, de mediadora, me parece que isso é o que está funcionando nos blogs. Mas a questão deveria ser pesquisada, não? Madalena? Eu penso que temos que realmente ter muito cuidado com a situação de propostas de prevenção, porque se han gastado dinheiros astronômicos, por exemplo, tentando advertir, e realmente todas essas adolescentes que acabam engravidando nos podem dar aulas super competentes a respeito do que se deve e do que não se deve, e a situação e o furo é muito mais abaixo, ou seja, elas têm muitas vezes tal falta e tal privação emocional que querem um filho como uma forma de ter alguma coisa na vida. Então, todas as prevenções que falam de como se cuidar são absolutamente infrutíferas. Então, eu penso que não temos que, comparto com você, Mário, que não temos que ser ingênuos, porque penso que a problemática da anorexia é super, super complexa e não se pode atingir, digamos, com uma situação de só querer mostrar as dificuldades da doença. Digamos, para mim tem, obviamente, componentes familiares, tendências físicas, psicológicas, e é muito, muito complexo como para ter propostas preventivas ingênuas. A gente pode encerrar por hoje. Agradecemos a presença de todos.